Graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Sou o pastor William Guedes. Estamos aqui nesses dias estudando sobre práticas espirituais e começamos aí no vídeo passado, se você não assistiu, começamos a falar sobre TSD, que é o tempo sozinho com Deus, e hoje nós vamos continuar falando aqui o que eu faço dentro do meu TSD. Na aula passada nós vimos, eu foquei mais sobre como ler o texto, como escolher o texto, como você ler um versículo, como você meditar em cima daquele versículo. Dentro do seu TSD, que é um momento a sós com Deus, que é o tempo sozinho com Deus que você tira, você pode e deve estar orando, tá? É um momento de oração só você e mais ninguém. Então é uma oração para você. Lembrando que é um momento de relacionamento, tá? A coisa mais importante na sua vida é o seu relacionamento com Deus, não é o seu relacionamento com as pessoas, não. É como você se relaciona com Deus, tá? Como eu intensifico meu relacionamento com Deus. Qual é o meu sentimento que eu tenho para com Deus? Qual é o meu desejo que eu tenho para com Deus? Qual é a minha vontade que eu tenho para com Deus? É isso que o Senhor importa em nossa vida, tá? E dentro aí do TSD, que é o tempo sozinho com Deus, você vai orar. Orar o que então? Primeiro, uma oração de gratidão. Eu não vou aqui falar sobre os tipos de oração que existe, não. Eu vou falar os tipos de oração que existe dentro do TSD, tá? Dentro do TSD. Porque no TSD não tem intercessão, que é você orar por outras coisas, outras pessoas. É oração só em prol de você, da sua vida, não é da família, não. É só você e mais nada. Porque é um momento de conserto. Eu vejo o TSD como um momento de conserto, um momento de reforma, um momento onde vai gerar arrependimento. Deus vai gerar arrependimento. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória, o Senhor, a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. Então, o que é arrependimento? Conserto, mudança de vida, mudança de rota. Tá? Então vamos lá. Quando você está praticando o seu TSD, você vai orar. Que tipo de oração? De gratidão. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus. Aí você pode agradecer a Deus em prol de tudo, né? Em prol do seu trabalho, em prol dele, preocupar com você, da graça, da misericórdia, da bondade, do ar, da água, dos mínimos detalhes. Ele cuida da sua alma, ele cuida do seu espírito, ele alegra a sua alma, ele alegra o seu espírito. A sua alma se alegra não com os prazeres carnais, mas com as coisas de Deus. Tá? Então, a oração de gratidão é isso, é você render graças ao Senhor. A oração de petição, aí você vai pedir para você, mas pedir dentro do que nós estudamos na aula passada. Você vai ver um texto bíblico, um versículo bíblico, e você vai orar a Deus, Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? O que está escrito aqui? O que eu não posso fazer, que também está escrito aqui. Por exemplo, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, né? Lá, Salmos é número, né? Porque é inário, como se fosse inário. Livro é como se fosse uma coletânea de hinos, ou de cânticos, ou de louvor. Então o Salmo número 1 diz assim: Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o versículo 1. Então, na oração ali de petição, você vai pedir a Deus, Senhor, não deixe com que eu não ande no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, que eu não seja uma pessoa que venha perverter aí a missão que o Senhor tem para mim, né? Você vai pedir a Deus, mas peça principalmente para a mudança do seu caráter. Não fique pedindo bênção, porque as bênçãos de Deus já é sua. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. O que você precisa pedir não é as bênçãos. Senhor, me ensina a me posicionar para apropriar das bênçãos que o Senhor tem para mim. É assim, certo? Então, essa petição é uma petição de mudança. Essa petição é uma petição de transformação. Essa petição, Senhor, eu vejo que eu sou nervoso, eu vejo que eu sou ansioso, tira a ansiedade de mim. Ou seja, é uma petição para mudança das áreas pervertida, ruim, má ou defeito que você tem. Então, para isso,
pergunta ao seu pai e sua mãe se você é solteiro, quais são os seus defeitos, pergunta para o seu cônjuge quais são os seus defeitos, anota, e no seu TSD você vai falar do jeitinho que a sua esposa falou, o seu esposo falou, você vai fazer, tá? Então, petição no TSD é dessa forma. Súplica. Súplica é você estar aí intercedendo sempre. Sempre, não peça só hoje, amanhã não. Todos os dias você vai estar ali pedindo. Né? Lá em Lucas 18, versículo 1, Jesus nos mostra ali a forma de nós orarmos sempre e nunca esmorecer, Lucas 18, 1, né? Jesus fala sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer. Da viúva, que chega ao juiz iníquo, o juiz perverso, mau, filho do cão, vamos falar assim, que não conhecia Deus, não obedecia a Deus, e ela pede para ele para julgar a causa dela, e ela fica suplicando, 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 ou seja, todo dia está ali na presença do juiz. Aí o juiz fala assim: eu não temo a Deus, não temo a homem, mas de tanto essa mulher insistir, eu vou julgar logo a causa dela e vou dar ganho para ela. Assim é Deus conosco. Nós vamos estar suplicando, suplicando, suplicando. A súplica demonstra e mostra a sua necessidade que eu e você temos com Deus. Entendeu? Então, no TSD não é o momento de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia? Vai. Mas o TSD é o momento de você falar com Deus e ouvir Deus. Como que nós ouvimos Deus? Lendo a palavra, em texto, e meditando. Lembrando do que você leu e também, ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Quando nós formos falar sobre louvor, que é uma das práticas espirituais, eu vou falar de novo o que eu vou falar aqui. No momento do TSD, você pode e deve ouvir louvor. A maioria de nós, quando começamos a orar, presta atenção. Uma coisa que eu já falei, talvez eu falei aqui para vocês, ou talvez eu falei na igreja, a gente prega em tanto lugar, mas eu vou falar aqui, tá? É o seguinte: quando você vai orar, a sua alma não quer, ela não gosta. Normalmente a gente demora meia hora para começar a conectar com Deus. Aí se você faz um TSD de 5 minutos, 3 minutos, fica um tempo sem graça. Sabe por que nós não gostamos de orar? Por causa disso. Porque o bom seria você colocar um louvor que aquece, que alegra o seu coração, e você fica ouvindo ele ali quieto, parado, só ouvindo e falando: Senhor, quero falar contigo. Fala comigo, Pai. Fala o meu coração. Ministra a minha vida. Então, se nós entrarmos na presença de Deus assim, nós vamos desconectar da terra e conectar com o céu. O momento do TSD é o momento celestial na terra. É o momento do humano e o divino. O momento do terreno e o celestial. O momento do TSD é o momento de santificação. É o momento do profano, do desviado, do pecador, que somos nós, para aquele que é divino, santo, puro. É o momento da impureza se misturando com a pureza para se tornar puro. O único impuro que pode se misturar é nós misturarmos com Deus. O impuro não pode se misturar com nós, porque nós corremos o risco de nos tornarmos impuros. Mas o reflexo de Deus vai vir sobre nós, a glória de Deus vai vir sobre nós no momento do TSD. Quando eu pratico o TSD, o que eu estou falando para Deus? Eu preciso do Senhor, eu necessito de Ti, eu careço de Ti. Como que eu faço a posição? Muitas pessoas acham que para orar só serve, só presta, só funciona ajoelhando. Não, é ajoelhado, é deitado, é em pé, é andando, é do jeito que você quiser. Quem aí, eu pastoreio, sabe que eu gosto de orar mais andando dentro da igreja, quando eu oro na igreja. Aqui em casa eu gosto de orar sentado. Eu oro, tem certo momento que é deitado, tem certo momento que eu fico de joelho, eu tenho um pouco de dores no joelho, eu ajoelho, colocando uma almofada, colocando uma sandália, ou na cama, né? Eu fico ali de joelho na cama, certo? Me prostrado mesmo, me humilhando ali humanamente, né? Visivelmente para ele. Então, a posição não importa. O que importa é você aqui, desligar daqui e ligar no céu, e ligar no divino. Chama o Senhor, fala para ele. Tá? Se você não pratica o TSD, você está falando para Deus o quê? Eu não preciso do Senhor, eu não necessito do Senhor. Principalmente você que é líder, principalmente você que é empresário, principalmente você que lidera no mundo secular ou dentro da igreja, você precisa praticar o TSD. Você que lidera a sua família, a sua casa. Você quer ver uma família abençoada? Pratique o seu TSD.
Você quer realmente ser um homem, uma mulher de Deus? Pratique o seu TSD. Amém? Deus abençoe a sua vida. O próximo vídeo aí vamos falar sobre intercessão, tá bom? Continuando aí sobre oração e intercessão. E o outro vídeo nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia e talvez aí juntamente com o estudo bíblico. Amém? Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, dê um like. Siga aí se você ainda não segue. Deus abençoe.